Saudações, galera, bem-vindos ao nosso canal. E o assunto de hoje é bem interessante. Vamos falar sobre ciclagem, tá? Mas antes da gente entrar nesse assunto, vou fazer aquele pedido básico. Caso você ainda não esteja inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreve. Aproveita e ativa o sininho para receber as nossas novidades, tá ok? Então vamos lá, na nossa pegada de aquarismo fácil e descomplicado, vou explicar o que você precisa saber sobre esse assunto, tá? Sobre o ciclo do nitrogênio no seu aquário. Ah, mas eu vou ter que entender esses nomes complicados, química, biologia. Não necessariamente, mas estudar é sempre bom. Cedo ou tarde você vai ter curiosidade. Mas a priori você não precisa, tá ok? Então vamos lá, o que você precisa saber no primeiro ponto, tá? Esse ciclo ele é formado pelo seguinte: amônia, que todo material orgânico que sobrar no seu aquário, ele vai se transformar em amônia, tá? Seja os detritos dos peixes, seja um peixinho morto, seja resto de plantas naturais, folhinha que cai, etc. Seja aquela ração que você botou um pouquinho a mais e escorregou para debaixo da rocha, etc. Enfim, todo esse material orgânico vai se transformar em amônia. E aí, qual é o problema da amônia? Ela é tóxica, ela é mais tóxica em ambientes alcalinos, menos tóxica em ambientes ácidos. Mas em ambos os casos, em qualquer caso, aí você não quer amônia, então você precisa trabalhar esse problema. A amônia, ela, a priori, ela vai se transformar, ela vai sofrer a ação de bactérias benéficas no seu aquário, que vão transformar ela numa coisa chamada nitrito, que também é tóxico para os seus peixes. Por sua vez, o nitrito vai ser transformado por uma nova colônia de bactérias benéficas no seu aquário, que vai transformar ele em nitrato, que é menos tóxico para os seus peixes. Mas, em todo caso, você também não quer o nitrato no seu aquário, tá? Então, como resolver essa produção final, quase que esse resultado aí da amônia? Da amônia para o nitrito. Amônia, primeiro, nitrito, depois nitrato. Como resolver esse finalzinho aí? Aí entra sua filtragem biológica e entra as famosas TPAs, trocas parciais de água. Você vai pegar uma parte da sua água, 20%, 30%, vai fazer essa troca, essa substituição por uma água nova, reduzindo assim os seus níveis de nitrato. Tá ok? Esse é o primeiro ponto, você entender esse ciclo. Segundo ponto, você tem opções hoje no mercado, tá? Você tem a via mais tradicional, que sinceramente eu considero a melhor, ou seja, você vai comprar o seu aquário, vai comprar o seu substrato, os seus adornos, sua rocha, suas plantas naturais ou não, e o seu filtro adequado, vai colocar eles para funcionar, mas não vai comprar os peixes, tá? Se você comprar os peixes, você vai passar pelo problema da síndrome do aquário novo, ou seja, esse processo, esse ciclo biológico do aquário não vai ter sido feito ainda, estabelecido antes dos peixes chegarem. E aí você já colocou os peixes, vai ocorrer um pico de amônia e eles vão ou morrer ou ficar debilitados, tá ok? Então não compre os peixes de início, tá? Colocado isso, você vai esperar esses 30 a 45 dias com o aquário funcionando tudo certinho sem os peixes, para dar tempo dessas bactérias surgirem e formarem esse ciclo biológico, tá? Após isso, você começa a introduzir seus peixes, tá ok? Tem opção para isso? Poxa, muito demorado, 30 a 45 dias, não dá, tá? Eu queria logo botar os peixinhos? Tem. Hoje você encontra no mercado os chamados aceleradores biológicos. Aí é só você comprar um da marca que você escolher, seguir corretamente o rótulo ou a bula do produto e colocar os seus peixes, tá? Praticamente zera essa contagem. Mas eu deixo aqui uma dica, tá? Um conselho, vamos colocar assim, tá? O apressado come cru, tá? E a pressa é inimiga da perfeição. Eu prefiro o método tradicional, 30 a 45. Não deixo de usar eventualmente o acelerador biológico, até para restabelecer algum desequilíbrio, tá? Não há problema nenhum. Mas prefiro o método tradicional.
Tá, num terceiro ponto, vamos falar aí sobre os filtros, tá? Isso é de suma importância para que a ciclagem do seu aquário e a manutenção da qualidade do seu aquário seja realizada com sucesso, tá? O que acontece? A chave aí, você tem vários tipos de filtros no mercado. Você tem o Samp, você tem o canister, você tem o Rangon, você tem a bomba com filtro interno, você tem vários tipos aí. Independente do tipo do filtro, o que você vai ter que levar em consideração e ter conhecimento é que esse filtro vai fazer vai ter três etapas, tá? Ele tem a filtragem mecânica, que geralmente é aquela espuma, o perlon e tal, que vai segurar aquela sujeira mais grossa e que eventualmente você vai precisar limpar, somente essa parte, tá? A segunda parte é biológica, que é o que vai trabalhar, transformar as substâncias mais tóxicas em menos tóxicas, tá? E ali você vai introduzir mídias cerâmicas, etc e tal. Você vai pesquisar as mídias melhores para você colocar, perfeito? E num terceiro ponto, a filtragem química, que geralmente é o carvão ativado, tá? Que vai eliminar aquilo que não, vai resolver aquilo que não foi resolvido ou solucionado nas outras duas etapas, tá? O que você tem que observar? Muitas vezes a gente acaba comprando um filtro mais barato que caiba no nosso orçamento. Geralmente, por exemplo, a bomba com filtro interno, ela vem somente com esponja. A minha dica para você é você cortar essa esponja, tá? E introduzir as mídias que faltaram ali. Tanto o carvão ativado ali, quanto as mídias de cerâmica, tá ok? Aí você tem um filtro mais completo e não fica só na filtragem mecânica, né? Que acaba sendo só ou praticamente só isso que é feito pela bomba com filtro interno, tá ok? Agora, a grande questão aí da bomba com filtro interno, do canister, seja qual for o filtro que você escolher mais adequado para você, é a vazão. Qual filtro comprar? Você pode escolher entre esses modelos, mas uma coisa que você não deve escolher é a vazão, a potência da bomba que vai empurrar essa água no seu aquário. Ou seja, normalmente eu diria para você botar 4 a 5 vezes a vazão em relação à litragem no seu aquário. Por exemplo, se você tem um aquário de 100 litros, você vai botar uma vazão aí da bomba você comprar um filtro com bomba de 400 litros hora, 500 litros hora, perfeito? Um aquário de 100 litros, a vazão de 400 a 500 litros hora. Eu posso botar mais? Pode. Tá? Depende da sua fauna. Se é uma fauna de água mais agitada, de menos agitada. Eu, por exemplo, eu coloco um desvio, porque eu tenho um aquário de acarás disco, que gostam de águas mais calmas. Mas eu não posso colocar um filtro abaixo do que eu tenho de necessidade. Então ele realmente empurra muita água, mas em vez de eu colocar aquela água girando dentro do aquário, que não seria do agrado dos acarás disco, eu coloco um desvio que ele joga a água para cima e faz um chafariz. Perfeito? Então são essas dicas aí, espero que esteja bem claro aí a questão da ciclagem, a necessidade desses 30 a 45 dias antes de colocar os peixes, você estabelecer aí se você vai ter esse tempo ou se você vai fazer com aceleradores biológicos, e a filtragem, se você vai comprar um filtro adequado às suas necessidades. Perfeito? Então tá bom. No próximo vídeo a gente está de volta. Um abraço e até a próxima.